paz do Senhor, queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais um trimestre. Hoje estaremos iniciando aqui o nosso segundo trimestre do ano de 2026, cujo título desta lição é Homens dos quais o mundo não era digno. E hoje estaremos falando aqui da nossa primeira lição, que tem o título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, aonde o texto áureo desta lição você encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1, aonde diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência restrita, fé e perseverança. Vamos para a leitura desta lição. A leitura desta lição se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Você pode acompanhar aí com a sua lição ou com a sua Bíblia. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Mamre, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali o altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Queridos, nós temos aqui este tema, este assunto, mas o objetivo para nós falarmos desses homens chamados por Deus, aqui nesta lição, nós vamos apresentar como ocorreu o chamado de Abraão. Nesta lição, nós vamos apresentar e enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. E também mostrar, claro, as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã, tá? Então, vamos aí falar um pouquinho sobre este assunto. A introdução dessa lição diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Tá? Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado,
depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Tá? Então, queridos, a jornada de fé do patriarca Abraão começou com o seu chamado, né? Chamado por Deus, de uma forma muito especial e estranha, lógica humana. Então, ainda quando o seu nome não ali tivera sido mudado, quando ele se chamava Abrão, cujo significado é pai exaltado. Então, depois, seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai da multidão de nações. Como diz em Gênesis capítulo 17, versículo 5, quando ele alcançou a idade de 99 anos, tá? Deus usa de modo muitas das vezes estranho para quando quer alcançar seus divinos propósitos. Aqui nós vemos que Abraão estava em sua casa, certamente em suas atividades rotineiras, quando, de forma surpreendentemente, né, ali Deus o chamou para cumprir uma grande e extraordinária missão. Capítulo 12 do livro de Gênesis, na qual nós lemos aqui, ali a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, ao meditar nesta palavra, aqui nós vemos que para qualquer pessoa um chamado dessa natureza causaria muita perplexidade. E para o homem como Abraão, ele já tinha ali por volta de 75 anos, tá? Sem dúvida alguma, deve ter gerado um impacto emocional como ele jamais havia experimentado. Deixar a sua terra já seria difícil para o ancião. Porém, mais difícil ainda era deixar seus parentes, era deixar a casa de seu pai, entendeu? De sua grande família, com quem ali já estava bem acostumado. Então, Deus apresentou tamanhas condições, né, para que pudesse cumprir sua vontade na vida do patriarca. Ali, após o que esperava, né? Após dizer o que esperava ali a Abraão, Deus acrescentou que o enviaria a uma terra que lhe seria mostrado, depois que ele obedecesse à voz do Senhor, como fala em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então, não deve ter sido fácil, você pode meditar aí, que para Abraão atender aquele chamado divino. Todavia, Deus não faz nada sem condições e sem propósitos elevados. Além disso, nós vemos que quando ele chama alguém, já terá analisado todo o seu perfil em termos de espirituais, morais, emocionais e de toda a ordem segundo o seu propósito. Então Deus aqui, ele vira no patriarca um homem que cria nele e o chamou e fez-lhe uma promessa. Essa promessa é tão grande que ainda hoje está se cumprindo. Então, para que Deus cumprisse ali a promessa de fazer de Abraão, né, como em Gênesis capítulo 12, versículo 2, uma grande nação. E abençoar os que o abençoasse, e bem como amaldiçoar os que o amaldiçoassem, como fala o versículo 3 do capítulo 12. Então Abraão teve de obedecer, deixar sua parentela, sair do seio da sua família e de sua terra para um lugar que era desconhecido, que ele desconhecia. Sendo homem de fé,
quando ele entendeu ou atendeu o chamado de Deus, né, todas as promessas divinas se cumpriram em sua vida e na sua família. Outras promessas Deus deu a Abraão quando ele obedeceu a sua voz. Como fala lá no capítulo 17, de versículo 6 de Gênesis, nós vemos ali que Deus fala: e te farei multiplicar, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, reis sairão de ti. Então, lembremos-nos de que Abraão já era bastante idoso e que sua esposa era estéril. Como parte da aliança com Abraão, Deus exigiu que todos os machos, seus descendentes ali, né, não só seus filhos, mas também os servos de sua casa, fossem circuncidados, para que tivesse sempre a aprovação de Deus, né? Aqui no capítulo 17, versículo 10 ao 14 e também no versículo 23. E além de ser um homem de fé, Abraão era também um homem obediente. Tendo em vista o chamado de Deus a Abraão, as mudanças em sua vida não se limitaram às mudanças de lugar e de geografia. Deus não mudou somente o seu nome, mas o de sua esposa, que antes se chamava Sarai, né, que significa minha princesa, minha senhora, né, para agora, né, Sara, que tem o significado de mãe de nações, ou mãe das nações, como diz em Gênesis capítulo 17, versículo 16. Por isso, aqui, por intermédio dela, Deus tinha um maravilhoso plano a cumprir. Na linhagem real, que incluía a vinda do Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, tempo depois, quando Deus chamou Isaque, filho de Abraão, declarou que Abraão obedeceu integralmente a sua voz, né? Ali, Gênesis capítulo 26, versículo 5, nós vemos, né, que Deus fala para Abraão. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz. Está aqui a palavra de Deus dizendo, né? E guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Tá? Então ele foi um homem de fé. Ele foi um homem de exemplo, tá? E um exemplo na obediência a Deus. Vamos para o primeiro tópico desta lição, que diz: Deus chama Abraão. Primeiro ponto, aqui fala sobre o chamado de Abraão. Aqui Abraão era originário da onde, pastor? O chamado de Abraão, aqui Abraão era originário de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, tá? Era filho de Terá, descendente de Sem, um dos filhos ali de Noé, né? Se você for olhar em Gênesis capítulo 11, versículo 10. Terá, ele também gerou Naor, e também gerou Arã e Sarai, como fala Gênesis capítulo 11, versículo 24 e 32, e Abraão, e Gênesis capítulo 20, versículo... Gênesis capítulo 11, versículo 24 a 32, e o capítulo 20, versículo 12. Então, ali ele decidiu se mudar para a terra de Canaã. Levou em sua companhia seu filho Abraão, né, o Abrão, né, sua nora Sarai, e seu neto Ló, filho de Arã, e habitaram na cidade de Arã. E ali Terá alcançou 205 anos de vida e morreu. Abrão ouviu a voz de Deus por volta do ano de 1800 a.C., chamando-o para ser um dos personagens mais importantes da história sagrada, descrita nas Escrituras, na Bíblia.
ele se encontrava com o seu pai, ali em Harã, né? Uma cidade importante do Império Assírio, tá? O nome Harã, se vocês for prestar atenção, é mencionado primeiramente na Bíblia como sendo o lugar para o qual Terá viajou a partir de Ur dos Caldeus. Então, Terá morreu nesse lugar e foi lá que Abraão recebeu o chamado de Deus para deixar seus parentes e ir para Canaã. Então, Abraão partiu com a sua mulher e seu sobrinho Ló, enquanto os outros membros do clã permaneceram na cidade. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e Gênesis capítulo 12, versículo 4, nós encontramos esse contexto dessa história. Agora, embora não esteja especificadamente afirmado, Harã era aparentemente o lugar onde o servo de Abraão, tá? Ao procurar uma esposa para Isaac, encontrou Rebeca junto ao poço. Ainda pode ser visto o local tradicional desse poço, né? Lá hoje ainda se encontra lá. Mais tarde também nós vemos Jacó fugiu para ali seu tio Labão, que vivia em Harã ou em suas proximidades. Gênesis capítulo 28, versículo 10, nós temos aqui, tá? Jacó indo para lá. E lá Jacó permaneceu durante 20 anos antes de retornar à sua casa, tá? Que é o capítulo 28 até o capítulo 30 de Gênesis. Hoje corresponde à cidade de Harran, tá? Ao sul da Turquia, mas, na verdade, Deus olhou para Abrão desde quando ali ele estava na terra de seus pais, né, na Caldeia, tá? Então, vamos lá. Provado na sua fé. Abraão, ele foi provado na sua fé. No primeiro tópico, aqui nós vemos Abraão sendo provado na sua fé. Aqui nós vemos que em seu chamado Abraão, ele deu ordem para que, Deus deu ordem para que ele saísse de sua terra, onde já era bem conhecido, já tinha relacionamentos antigos e duradouros, né, no cerne da sua família e de seus amigos, e fosse para uma terra completamente desconhecida. Se você prestar atenção, Deus, ele sabe o que faz, com quem faz e para que o faz. Aqui nós vemos que a terra dos pais de Abrão era uma terra de idólatras. Contudo, de alguma forma, Abrão conheceu a Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. E ao ouvir aquela determinação, Abrão não questionou Deus. Não ponderou que já era um homem bastante idoso, né? Que de quase 80 anos e que já estava bem onde estava morando, tá? Não, ele não, simplesmente, ele creu. Ele simplesmente creu e tomou as providências para se mudar para o lugar destinado por Deus. E a experiência da vida cristã, meus queridos, ela nos mostra que para a fé ser aprovada pelo Senhor, normalmente, ela tem que ser provada. Então, toda aprovação passa por prova. Então, nunca alguém pode dizer que tem fé se não passar por momentos de prova em sua vida. O segundo ponto, ainda falando sobre a chamada de Abraão, nós vemos as promessas gloriosas na vida de Abraão. Abraão, ele foi provado
nas mudanças que teria de experimentar em sua vida pessoal, familiar e comunitária. Entretanto, no chamado de Deus, recebeu promessas de grande valor e significado espiritual para ele, para a sua família e para os seus descendentes. Então ali nós vemos que, além disso, as promessas feitas a Abraão ultrapassaram o âmbito da sua vida particular, o âmbito da sua família e nacional. Incluíam toda a humanidade. Então aqui podemos demonstrar 7 promessas de Deus a Abraão que marcaram a sua história e a de seus descendentes até o dia de hoje. Primeiro, nós vemos que Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Aqui nós vemos que, antes de chamar Abraão, Deus se revelava a um povo único na terra. Não havia distinção entre gentios e judeus ou israelitas, porém, a partir do chamado de Abraão, se você prestar bem atenção, a promessa de Deus foi a de fazer dele, ou a partir dele, uma grande nação, que se tornou a nação israelita ou dos judeus. Ele ali é considerado o primeiro patriarca de Israel. Por isso, também é chamado de o pai da nação de Israel, tá? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrar, e far-te-ei uma grande nação. Então aqui vemos a origem da nação de Israel. Segunda promessa, aqui nós vemos que Deus prometeu abençoá-lo. Gênesis capítulo 12, versículo 2, a parte B. Ali diz, abençoar-te-ei. Então, uma das características mais marcantes de Deus no relacionamento com os seus servos é de abençoador, tá? Ele tem prazer em abençoar os que o amam e os que o servem, como fala João capítulo 4, versículo 23, em espírito e em verdade. Quando Deus fez o ser humano, homem e mulher, seu projeto era que o ser criado fosse abençoado eternamente. Teria vida eterna, nunca envelheceria e jamais morreria. Teria uma vida plena de paz, teria uma vida plena de alegria, saúde e felicidade. E o mais importante, teria o contato permanente e pessoal com o Criador. Então, Deus falava com o homem todos os dias antes da queda. Como fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então esse texto de Gênesis aqui nos dá a entender que diariamente, pela viração do dia, ou nos finais de cada tarde, o próprio Deus visitava o casal e interagia com ele. Queridos, infelizmente, porém, usando mal a sua liberdade ou livre-arbítrio, o ser humano preferiu ouvir a voz do maligno e desprezou a voz de Deus. Com a entrada do pecado, como diz Romanos 5 e 12, no coração do ser criado, este perdeu a bênção e de desfrutar da gloriosa presença pessoal de Deus no jardim do Éden. A terceira promessa, aqui nós vemos que Deus prometeu engrandecer o seu nome. Gênesis capítulo 2, 12, versículo 2, a parte C. Aqui vemos que Abraão só era conhecido na sua terra.
Jamais imaginaria, sendo uma personagem tribal, ter um nome tão famoso, né? Importante ali para os judeus e para toda a humanidade, além de ser um personagem especial para a igreja de Jesus. Abraão, cujo significado era, em hebraico, pai exaltado, era o nome original de Abraão, que foi mudado quando ele ali tinha 99 anos, né? Com um novo significado de pai da multidão de nações. Então seu nome foi engrandecido por Deus de forma que ele nunca imaginou. Quarta promessa, Deus prometeu fazer dele uma bênção. A parte D do versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. A cada pessoa chamada por Deus para alguma missão, um preço a pagar. Há em termos espirituais, emocionais e de outras ordens, mas também Deus tem propósitos elevados e promessas gloriosas para aqueles que são chamados. Abraão não foi diferente. Abraão não foi apenas uma bênção para Israel e para toda a humanidade. Ele foi uma bênção para a sua família. Isaac e Jacó se tornaram nomes influentes na história dos hebreus, da igreja e do mundo. E eles foram beneficiados das promessas de Deus a Abraão. Então, em comentários pastoreios posteriores, né, veremos como seus filhos se tornaram patriarcas e instrumentos de Deus para o cumprimento das promessas feitas a seu pai, encontradas no Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. É um tempo, um ponto crucial da história bíblica. Ela registra um pacto entre Deus e Abraão, com a promessa de uma descendência numerosa e de bênçãos para todas as nações. Aqui, a promessa de que Abraão seria uma bênção significa que ele e sua descendência seriam instrumentos para a manifestação do favor e da graça divina no mundo. A quinta promessa aqui de Deus para com Abraão, Deus lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, Deus, ele promete em Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então, se não bastasse tamanha amplitude das promessas divinas a Abraão, Deus disse a ele: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é uma das maiores promessas da parte de Deus para Abraão. Deus, ele prometera abençoar Abraão e fazer dele uma bênção, o que já significa uma grande consideração da parte do Senhor. Porém, em sua promessa ao patriarca, Deus estendeu a sua bênção a todos os que o abençoassem e, por conseguinte, a seus descendentes e os filhos de Israel. Então, a declaração de Deus sobre essa bênção é muito significativa, incisiva e muito forte em termos espirituais e proféticos, quando diz: e abençoarei os que te abençoarem, tá? Então, além dessas promessas grandiosas de bênçãos a Abraão e a todos os que abençoam Israel, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Aqui, certamente, a maioria absoluta das famílias da terra jamais tomou conhecimento da história do patriarca Abraão. Mas, no entanto, quando Deus prometeu abençoá-lo, estendeu essas bênçãos a todas as famílias da terra, tá? A sexta promessa que Deus faz a Abraão, aqui nós vemos
abençoarei os que te abençoarem. Então essa promessa de Deus a Abraão e a seus descendentes tem seu cumprimento cabal ao longo da história de Israel. Todos os países ou nações ou pessoas que se mostram favoráveis a Israel são alvos das bênçãos de Deus, mesmo que não sejam nações em que seu povo se volte para Deus, de forma plena, pelo fato de abençoarem Israel, são abençoados por Deus, pelo Deus de Abraão. Como exemplo dessa realidade, podemos citar os Estados Unidos da América. Ao longo dos séculos, a nação americana tem se posicionado ao lado de Israel. Quando aquela nação tem sido ameaçada pelos seus inimigos, especialmente os países muçulmanos. Então, os Estados Unidos são a nação mais poderosa da Terra, em termos econômicos, financeiros, políticos e militares. É um grande aliado ali, incondicional, de Israel. Outro exemplo é o da Inglaterra, país que já foi nação cristã, porém, como os demais países da Europa, tem se afastado da fé cristã, aprovando práticas consideradas abomináveis a Deus, como a homossexualidade e a famigerada ideologia de gênero, né? Ainda assim, tem ficado ao lado de Israel nos conflitos internacionais. Então, tem sido exemplo de país desenvolvido em muitos aspectos, incluindo ali as ciências, a tecnologia, a política e na vida familiar. Agora, a sétima promessa, ela fala: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui nós vemos todas as nações ou países ou pessoas que se posicionam contra Israel em termos políticos ou institucionais, são países que experimentam grandes problemas de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem econômica ou financeira. Gênesis capítulo 12, versículo 3 fala: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, como fala lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. As promessas de Deus a Abrão são exemplos de como ele cumpre seus pactos e como a fé em suas promessas pode ser uma fonte de esperança e confiança. Aqui nós vemos que as promessas a Abraão também são vistas como a definição do plano de Deus para a salvação da humanidade por intermédio de Jesus Cristo. E em resumo, então, as promessas de Deus a Abraão são promessas de bênçãos, profecia e previsão do futuro que moldou a história de fé, né, aqui de salvação. Tá? Quando nós olhamos para a lição, aqui vemos, primeiro tópico, então, já falamos aqui, a fé de Abraão diante do chamado. Deus chama Abraão, ordenou que ele saísse de sua terra, do meio da sua parentela e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por Deus. Já
com respeito à promessa de Deus aqui, a lição nos apresenta, né? As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Tá? No segundo tópico, nós vemos aqui a obediência de Abraão a Deus. Primeiro ponto fala o seguinte: atendendo ao chamado. Olha o que a lição fala. Como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E prova das coisas que se não veem. Então, mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Aqui nós vemos a obediência de Abraão a Deus, como demonstração de que Abraão era um homem que tomou conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra e passou a crer nele de modo marcante, de modo profundo. Aqui agora, ao ouvir o chamado de Deus, se dispôs a obedecer-lhe prontamente, sem qualquer excitação. Então, humanamente, pode-seria entender que Abraão estaria indo em direção a uma grande aventura, né? Então aqui nós vemos, né, Abraão atendendo ao chamado. Como um homem de fé, ali nós vemos, ele atendeu ao chamado e partiu para a terra a que Deus se referira, sem saber onde se localizava, seguindo a direção espiritual do Senhor em seu coração. Ele não conhecia o significado de fé. Também, ali, não saberia, né? Ali o significado bem definido, né, dessa palavra fé, que hoje nós temos na Bíblia. Como fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, mas Abraão agiu com essa visão. Não tinha a menor ideia de como seria a sua vida nessa terra totalmente desconhecida. Contudo, ele creu em Deus e partiu para o destino que lhe reservava. Então, ele não saiu errante, como alguém poderia pensar, né? Abraão saiu errante. Não. Ele saiu confiando nas promessas de Deus. Iniciou a jornada, deixando para trás sua terra, despediu-se dos seus familiares e parentes e levou consigo a sua esposa. Era bem idoso e àquela altura, né, da sua vida, ele já estava ali numa idade avançada. E nós devemos aqui ressaltar, no entanto, que Abraão e Sarai eram bem idosos para nossos padrões de faixa etária, tá? Como aqui a longevidade era muito grande, no seu tempo o casal poderia ser considerado ainda de meia idade. Então, aqui temos uma lição para os que seguem a Cristo nos dias presentes. Ao se tornar cristão, o crente tende a abandonar muitas coisas de sua velha vida. Não precisa abandonar seus pais. Não precisa abandonar a família,
no sentido literal, mas tem que deixar de seguir as crenças ou costumes, a linguagem marcada pela idolatria ou pela cultura de sua família. Então a sua decisão aqui implica uma mudança completa de todas as áreas da sua vida. Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Porém, nós temos aqui a presença de um parente. Olha só o que a lição diz aqui, um descuido. Vamos lá? Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás. Não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois, sempre que deixamos de obedecer a forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Você prestou atenção? Que aqui nós vemos a presença de um parente. Como ninguém é perfeito, nem mesmo um homem de fé, Abraão, permitiu que seu sobrinho, Ló, ali, né, ele o acompanhasse na jornada, na longa jornada que haveria de empreender. Talvez não tenha se lembrado de que Deus dissera, né, para ele que deveria deixar para trás não apenas a sua terra, mas também a sua parentela. Então, tempos depois, Abraão sofreu sérios problemas com a presença de seu sobrinho. Assim, o pequeno grupo formado por Abraão, Sara e Ló saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Abraão, por Deus a Abraão. Agora, quando eles saíram da Caldeia, no ponto 3 aqui, fala sobre a passagem por Harã. Olha o que diz a lição. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que lhes acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da sua chegada ao destino. Olha só que interessante. A passagem por Harã. Deus nos leva diretamente ao destino, né, que define para nós. Mas antes de chegar a Canaã, que é o nome antigo, né, da Palestina, como a lição apresenta, às margens ali do mar Mediterrâneo, Abrão e os que o acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante ali na Mesopotâmia, e Deus queria ali seu preparo espiritual e emocional, sendo necessário ter algumas experiências anteriores à chegada ao destino ali visado, tá? Agora, no segundo ponto, nós temos aqui o segundo tópico, né? A obediência a Deus Abraão, a passagem por Harã, né? E agora o terceiro tópico fala sobre as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Vamos ler na lição? Primeiro nós temos aqui a dificuldade contra a fome. Vamos lá. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória.
Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam dos seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam lutas, experimentam problemas ou oposições em suas vidas. E Abrão enfrentou todas as lutas que se lhe apresentaram, tá? Mesmo com a sua fé inabalável, nós vemos que, e tendo a companhia ali, né, da sua esposa, que sempre esteve ao seu lado, tá? Como verdadeira adjuntora em todas as experiências da sua vida, obedecer a Deus foi um grande desafio para Abrão e os que o acompanharam. Além de terem deixado a terra de sua parentela, em atenção ali à voz de Deus, levaram todos os seus bens, móveis, toda a sua fazenda e todo o seu patrimônio adquirido ali ao longo dos anos, né? Eles não desejavam ter nenhuma tentação ali de voltar. Por isso, não deixaram nenhuma unha para trás, para que isso não os fizesse pensar na terra da qual saíram. Essa é uma lição muito eloquente para quem aceita a Cristo como seu Salvador. Levar para a sua vida com Cristo apenas o que é indispensável e coerente. Tendo o que não agrada a Deus do antigo Egito, né? Que é o mundo que jaz no maligno, velhos costumes, antigos comportamentos carnais que afrontam a Deus, né? Tudo que não é da vontade do Senhor deve ser deixado para trás. Mas não deixaram para trás os seus servos, que fazia parte do grupo social. Então, certamente, eles também foram muito abençoados ali por Deus, por acompanharem Abraão para a terra prometida, tá? Então, havia fome na terra. Havia fome na terra. Aqui nós vemos que, depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Essa era a primeira fome a ser registrada na Bíblia, na história da humanidade. Várias pessoas acompanharam Abrão. E sua família, além dos animais que dependiam dos seus cuidados. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão, né, ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então o problema da fome era tão grande que Abrão teve que sair de Canaã e buscar refúgio no Egito. Agora vemos a necessidade. Olha só, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Tá? Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzi-la a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não era. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. E sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgiram uma seca severa e com ela fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. Então aqui parece estranho, né? Quando falamos da necessidade de descer ao Egito.
na terra prometida surgiu uma calamidade enorme. Uma grande fome sobre aquela região, enquanto no Egito, terra de idolatria, como a lição fala, de todos os deuses estranhos havia ali fartura de pão. A terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por razões climáticas, falhava ali a agricultura de sustento. O Egito contava com ali o poderoso rio Nilo, né, cujas águas nunca secavam, pelo que era capaz de cuidar melhor do problema da fome. Então, tempos depois, ainda, nós vemos a lição nos dizer que a história se repetiu, né? O povo de Deus teve que ir buscar socorro no Egito, quando José ali foi elevado ao governo, né, daquele império. Então, voltou-se de novo a buscar socorro lá no Egito. E no terceiro ponto da lição aqui fala sobre a dificuldade de falar a verdade. A lição diz, o texto diz que Faraó, quando Faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó e fez bem a Abrão, e fez bem a Abrão por amor dela. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abraão, por que não me dissesse que ela era tua mulher? Abraão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou-o e a sua esposa dessa situação tão difícil. Olha só que interessante. Um problema envolvendo ali, né, a sua esposa. Um grande problema se apresentou diante de Abrão quando ele se encontrava no Egito. No momento, provavelmente, de falta de fé, o patriarca ali teve receio de que Sarai, mesmo com 65 anos, sendo uma mulher formosa, cuja beleza chamava a atenção, fosse cobiçada pelo faraó. Então, ele era sabedor dos costumes daquela época, em que os reis possuíam poderes absolutos, incluindo o de ter várias mulheres, além de concubinas. Então, não havia leis que garantissem os direitos humanos. Os poderosos ali faziam, né, o que bem entendiam. Mesmo com tantas esposas, o faraó poderia requisitar Sarai para ser mais uma de suas esposas. Abraão assim orientou ali a sua esposa, para que, ao entrar no Egito, dissesse que era sua irmã. Diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 12, versículo 12 e 13, né? E será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então aqui nós vemos que certamente foi uma situação constrangedora, né? O homem de Deus orientar a sua esposa que mentisse para poupar a sua vida. Onde estava o homem de fé? O texto diz que quando os egípcios viram Sarai com sua beleza singular, disseram esse fato ao faraó. Este ali mandou chamar Sarai e a tomou para sua casa,
versículo 15 e 16 do capítulo 12 de Gênesis, diz bem assim: e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Aqui há interpretações diversas. Estudiosos dizem que Faraó se relacionou sexualmente com Sarai, por isso beneficiou Abrão com tantos bens. Outros dizem que Deus impediu que ele a tivesse como esposa. Tal entendimento toma por base o texto seguinte, que diz assim, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 17 até o 19, quando diz: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então, o texto dá a entender que, de fato, Faraó tomou Sarai por sua mulher. Algo muito estranho para uma serva de Deus, chamada para ser mãe das nações ao lado do seu esposo. Então, fica claro que o Faraó repreendeu Abraão por falar ou por faltar com a verdade, e o despediu com Sarai, levando todos os bens que Faraó lhe concedera por causa da união ilícita com sua esposa. Tá? Vamos para a conclusão. O que a lição diz? Como vimos, Abraão foi o homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima. Tá? Abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé, ele cumpriu sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica, tá? Então, temos aqui, né, este assunto sobre Abrão, né? Abraão. Vamos para o nosso questionário. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a lição, o que exigiu o chamado de Abraão? Resposta: exigiu fé e obediência irrestrita. Segunda questão: quais são as bênçãos prometidas a Abraão segundo Gênesis 12, 1 a 3? Resposta: Deus prometeu abençoá-lo grandemente, Gênesis capítulo 12, versículo 2, a parte B, engrandecer o nome de Abrão, versículo 2, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Tá? Terceira questão: segundo a lição, qual o significado do nome Abraão? Resposta: pai de muitas nações. Quarta questão: o que aprendemos com a chamada de Abraão ou de Abrão? Resposta: aprendemos com a chamada de Abraão que durante a nossa jornada nessa terra, precisamos abandonar algumas práticas que não são mais compatíveis com a fé em Deus. Quinta e última questão: o que Abrão encontrou ao chegar em Canaã? Para onde ele se dirigiu? Resposta: ele encontrou fome. Abrão foi para o Egito. Tá? Então aqui terminamos mais esta lição, a primeira lição do segundo trimestre de 2026. Amém? Você aí, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o comentário, tá? E ser abençoado através da palavra e direcionada pelo Espírito Santo ao vosso coração. Amém? Deus querido, Deus eterno,
Na tua presença, Senhor, nós aqui estudamos mais uma lição, Pai. Lição que fala sobre o chamado à obediência e à fé de Abraão. Deus abençoa cada professor, abençoa cada aluno que estará, Senhor, usando esse estudo, Pai, para ali preparar as suas aulas, para preparar a sua grade, Deus querido, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, Pai. Te agradecemos por esta aula. Abençoa todos que estarão ouvindo e estudando através deste material teológico. Pai Santo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.